Boa noite, galera. Hoje vamos falar sobre o tema o Evangelho e o feminismo. Antes da gente começar, só queria que a gente entendesse rapidamente algumas coisas. Primeiro, que o que eu vou estar falando aqui se trata de uma posição, ok? Uma posição, para mim, enquanto pastor, uma posição bíblica, uma posição que, quando eu compreendo o Evangelho, eu imagino que deve ser assim, por aquilo que eu tenho na Palavra de Deus, mas é uma posição. Assim como o movimento feminista, assim como outros movimentos têm direito a ter a sua posição, nós também temos direito a ter a nossa, certo? Então, da mesma forma que eu falo, eu devo dar também direito para que eles possam falar e a gente não poder viver no que a gente vive hoje, numa ditadura de um querendo calar a boca do outro, né? Daqui, muitas vezes, a religião muitas vezes quer calar a boca de quem está fora quer simplesmente impor quem está dentro da igreja aceitar algumas coisas. Não, nós temos direito a ter posição, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa nos dá direito a isso. Portanto, nós estamos aqui falando hoje, se trata de uma posição, ok? Então, nós, para iniciarmos a nossa conversa, outra coisa, rapidinho, é que o assunto é bem denso, o assunto ele é bem comprido, mas para a gente ficar no nosso tempo aqui, tentar encerrar, né, em 25, 30 minutos, eu tive que condensar bastante. Então, Renan, você passou por cima de algumas coisas, você falou aí de uma onda do feminismo mais rápida que a outra, ok, é isso mesmo, ok? Porque eu não tenho tempo para tudo isso. Numa outra ocasião a gente pode fazer isso com mais tempo, e se ficar alguma dúvida, ficar algo que você não entendeu, algo que você não concordou, eu vou estar aqui no final à disposição para a gente estar conversando, a gente estar batendo esse papo, ok? Vamos lá então? Então, para a gente iniciar, o movimento feminismo deve ser entendido como um conjunto de teorias, segundo as feministas, segundo o movimento intelectual deste grupo, eles dividem pelo menos em três. Estão dizendo que a gente está numa quarta onda. Segundo eles, foram essas ondas aqui que aconteceu, essas três primeiras ondas, no movimento feminista, que se conta primeiro, final do século XIX para início do século XX, onde a conquista do direito ao voto foi algo que ficou extremamente marcado. A ideia da igualdade da mulher ser reconhecida na sociedade, poder opinar, poder ter voto, poder ter direito no sentido, né, mas estou falando, ter CPF, ser alguém na sociedade. Isso continua no início de entrada do mercado do trabalho e tudo mais. A segunda onda é uma segunda que ficou marcada na ideia de liberdade feminina. Bastante no início da segunda década de 1960, onde eles passaram a lutar por uma igualdade jurídica, uma igualdade social. E essa liberdade das mulheres vem bastante com a entrada pelos seus direitos reprodutivos, ou seja, agora a mulher ela passa a ter mais controle do seu próprio corpo, através da pílula, né, anticoncepcional, ela passa a ter controle de si, e muitas discussões a respeito da sexualidade passam a surgir nesta segunda onda. E discussões importantes e que estão em voga, estão à tona ainda hoje. Por exemplo, esse movimento ele passou a chamar a atenção da violência doméstica, que era algo extremamente comum nesta época. O grau de alcoolismo também entre os homens era algo muito maior do que é hoje. As mulheres, era cultural, a mulher sofrer violência doméstica. Estava falando do meu pai tem 51 anos, e ele estava contando que quando ele era criança, ele várias vezes presenciou de vizinhas, de alguém perto, apanhando, né, do seu marido, e aquilo ninguém intervinha. O cara batia, muitas vezes chegava a quase matar a mulher, e ninguém, era cultural você não intervir, você deixar, era algo que no final das contas, o que isso passava? Que o homem, o marido dela, tinha direito, de fato, de poder estar fazendo aquilo, né, aquele ato cruel com aquela mulher. Passaram também a discutir na segunda onda a questão do estupro conjugal, ainda que casado, o marido realizar de maneira forçada, né, relacionamento sexual com a própria esposa, e passaram a lutar também por criação de abrigos para as mulheres que eram maltratadas e mudanças na lei. Então teve muita coisa significativa nesta segunda onda. O que tem uma crítica dentro do próprio grupo delas,
é que este momento ele ficou exclusivo simplesmente às mulheres brancas e às mulheres de classe média alta, né? Então não foi algo que abrangeu de fato todas as mulheres pobres, as mulheres da periferia, as mulheres negras, as minorias, né? No caso que a gente vai falar ali na terceira onda. Não, foi algo que simplesmente aconteceu entre um grupo de maior elite e, na sua grande maioria também, alguns membros chegaram a fazer parte daquilo nos Estados Unidos. Talvez aqui alguns conhecem, alguns já viram algum filme aí que tem esse grupo, que é de supremacia racial branca, que é o grupo Ku Klux Klan, né? Aquele KKK lá que a gente vê, e várias mulheres faziam parte desse grupo, portanto não desejavam de fato que a mulher negra, que o negro também tivesse acesso a essas melhorias. Portanto, a terceira onda, que vem depois a partir de 1990, ela vem justamente para corrigir as falhas, né? Se no passado, se na segunda onda ficou exclusivamente as mulheres brancas de classe média, esta onda agora essa terceira onda vem para trazer de fato dignidade, voz às minorias, trazer libertação às minorias, os negros, os pobres, os índios, as pessoas de periferia. Também passa o movimento LGBTQ+, né? Hoje passa também a ser constituído, se tornar também uma minoria incluída nesses direitos que eles passam a lutar. Algo que marcou essa terceira onda se tratou da Marcha das Vadias. Isso aconteceu já há alguns anos, isso aconteceu em várias capitais ao redor do mundo, que marcou como uma onda de liberdade do seu corpo, né? Aquilo que a gente escuta bastante aí da tag, meu corpo, minhas regras, se demonstrar o meu corpo, se mostrar o meu corpo é ser vadia, e portanto, então eu sou vadia. Isso eu não estou aqui falando do que eu acho, tá? Estou falando de cartaz, do que eu estou lendo. Isso não é algo pejorativo, mas algo do qual o grupo, nesse momento da marcha, se orgulhava e achava que realmente essa demonstração do corpo e que ninguém pudesse impor. Porque, segundo o padrão da mulher, até esse momento, era um padrão que era oprimido pelos homens. Então, se a mulher se vestia, se portava da maneira, até aquele momento, se portava assim porque o homem a oprimia. Então, foi um movimento, segundo o grupo, né, de liberdade, dela poder ser quem ela é, dela poder se expor também da maneira que ela mais deseja. E um grupo, portanto, que lutou pelas minorias. Então, são essas as três ondas. Estava lendo um sociólogo dizendo que nós estamos passando por uma quarta onda, mas isso só daqui 20, 30 anos a gente vai poder falar algo desta maneira, né? Mas, portanto, então a pergunta fica para a gente que, enquanto cristão, ok, os movimentos, as ondas, o feminismo está presente, tem coisas aqui que você analisa e você vê muita coisa positiva, nós vamos falar a respeito disso, mas tem coisas que, enquanto cristão, também eu fico nesse meio termo. Então, o cristão, ele deve aderir a um movimento feminista, deve se engajar, de fato, no movimento feminista? A resposta que eu tenho para lhe dar é, mais uma vez repetindo, a minha posição é depende. Depende do que você entende por esse termo. Depende da compreensão que você tem por ter em ser feminista. Como observamos aqui, o movimento feminista, ele tem reivindicações extremamente cristãs. Reivindicações que o cristão de fato, o cristão que é genuíno, ele aprecia. Como, por exemplo, o movimento vem com o intuito de trazer igualdade, trazer dignidade entre homens e mulheres, no sentido de das mesmas portas abertas para o trabalho, no sentido de equidade salarial, no sentido de direito a voto, no mesmo direito à educação, no mesmo incentivo a oportunidades, na falta, né, de assédio. Quanto a isso, nós devemos nos engajar. Quanto a isso, é pauta também do cristianismo garantir essa liberdade, garantir esses direitos às mulheres, que nós sabemos que historicamente foi massacrado, que historicamente há sim um machismo cultural, que historicamente há sim problemas desde então, que nós falamos aqui. Como eu coloquei, meu pai com 50 anos, não estamos falando de muito tempo.
há 40 anos atrás, né? Poder ver vizinhas que eram apanhavam dos próprios maridos, quase chegando até a morte, ok? E ninguém interviu. Então não estamos falando de um buraco muito grande entre um período e outro. Ainda hoje, nós somos sinceros, nós vemos sim isso repetir. Nós vemos algumas coisas nesse nível acontecer. Portanto, então, há sim causas que passam a ser também nossas. Que enquanto cristão, aquele que compreende que bem-aventurado, né, Mateus 5,6, bem-aventurado, os que têm fome e sede de justiça, passam a olhar essas mazelas, passam a olhar essas dificuldades e passam a se engajar. E passa a saber que aquilo também é seu dever. Ele deve propor algo para que aquela situação, para que aquilo que seja cultura, seja transformado. Portanto, se o feminismo fosse apenas, ou se tornasse, né, a busca por direitos igualitários para o homem, e a mulher, quanto a direitos cíveis, quanto a direito, igualdade enquanto ser humano, é óbvio que nós então garantiríamos, porque aliás a Bíblia fala que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Perante a Bíblia, o homem não é melhor, o homem não é superior, a mulher não é superior ao homem, ambos estão em igualdade diante de Deus. Mas qual é o problema que eu enxergo? O problema que eu enxergo hoje no movimento feminista é que ele se dá, como a maioria dos movimentos, ok? Onde o evangelho não passa a ser o centro, inclusive movimentos religiosos legalistas, que se dá nisso aqui, que se dá numa imposição para que o mundo viva debaixo de uma perspectiva feminista, de uma perspectiva legalista religiosa, de uma perspectiva de supremacia racista. O problema não estou colocando somente deste, mas de todos, que passam a querer que o mundo se curve, que o mundo se renda, de fato, ao seu movimento. E com isso, eu acho que passa a ser um enorme prejuízo à humanidade, um enorme prejuízo a todos nós, porque ele vive na imposição. E aí que nós começamos, então, que nós temos, né, que está claro hoje, desta guerra cultural entre os sexos. E que nós passamos, nesta luta, passaram a colocar, a nos rotular como o cristianismo, como uma religião machista, como um grupo de machistas simplesmente por pegarem versículos isolados sem compreender contextos, né? E isso fica bem claro quando nós vemos algumas manifestações que a Bíblia é queimada, né? Que há depreciação da cruz, quando em orifícios que não deveriam ser mencionados, né? Coisas do qual passa a ser bizarro, mas passa a ser o ataque por compreender a religião como machista. Então eu queria falar aqui rapidinho alguns perigos que eu compreendo nesse movimento, depois eu vou voltar a falar a respeito disso também. Então, alguns perigos que eu vejo do movimento de se engajar de cabeça 100% no movimento feminista, eu vejo algum perigo primeiro nisso aqui. Primeiro que ele tem como base o marxismo. Né? Isso não é algo que é imposto, não é algo que é falado, é algo sim da sua história. Na primeira onda, lá Simone Behravior, outras mulheres tinham como base daquilo que elas estavam promovendo, daquilo que elas estavam escrevendo no movimento feminista, o marxismo, tinham como base Marx, Engels e tantos outros. Mas qual é o problema disso, Renan? O problema disso é que, como toda base marxista, nós temos alguns problemas. Eu estava, por exemplo, hoje à tarde lendo o Manifesto Comunista, e no Manifesto Comunista, no capítulo 2, fica bem claro ali a ideia de Marx para o Estado sobre a destruição da família. E não apenas a destruição da família, a destruição dos termos, a destruição de pai, mãe, irmão. Por quê? Porque na ideia dele, a quem nós devemos ser influenciados, a quem deve reger de fato aquilo que nós pensamos, deve ser o Estado. E a família, ela passa a ser uma trava entre você e o Estado. Porque não importa se o Estado está falando algo, mas se você tem como constituinte a sua família, os princípios, os valores da sua família, passa a ser o que te rege. Passa a moldar você enquanto indivíduo, ok? Aquilo que seu pai te ensina, aquilo que sua mãe te ensina, para o bem ou para o mal, passa a ser isso. Diante disso,
como desejo, né, de Marx, de Engels, tem esta ideia da destruição dos termos, a destruição da família da forma que ela é, e passa a ter uma substituição para que nós possamos ser dependentes do Estado. E este ataque à família passa a ser bem visível por conta justamente das famílias ter princípios e valores judaico-cristão, né? Das famílias serem baseadas da forma que são, pai, mãe, filhos, né? O respeito, a honra e tudo aquilo mais dentro do próprio lar, por conta do cristianismo, e por isso então passa a ser tão atacado. Outra característica que eu enxergo é essa característica de ter a religião, de ter o cristianismo como uma religião machista. Ah, não, mas eu conheço alguém que é evangélico, é católico, se diz cristão e é extremamente machista com a mulher dele. Eu também conheço. Mas não quer dizer que, se ele age dessa forma, não quer dizer que o cristianismo é. Ok? Então nós não podemos falar que algo é ruim simplesmente por testemunho de uma pessoa, de alguém que você está vendo. Você deve analisar aquilo que de fato é. Então nós devemos analisar a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz, e se a Bíblia for machista, aí sim eu passo a me render com você, eu passo a concordar com você. Então há este perigo de passar a ter a religião como machista. E isso também vem muito influenciado pela nossa primeira base ali, pela base marxista. Por quê? Para Marx, a religião é o ópio do povo. Portanto, a religião, o cristianismo, passa a ser o inimigo número 1. E a gente vem vendo isso, né? Como, mais uma vez, a gente vem vendo isso nas manifestações, em passeatas, né? Nas marchas femininas, banalizando a cruz, banalizando as igrejas, banalizando, muitas vezes, esse ano nos Estados Unidos, banalizando um padre e 3 freiras, se eu não me engano, que estavam juntas, mulheres nuas ali, se esfregando no padre e nas freiras e gritando algo a respeito da liberdade do seu corpo, algo que não estava, algo extremamente bem ridículo mesmo. Mas algo então que aconteceu esses tempos me chamou a atenção, há cerca de mais ou menos umas 2 semanas, se eu não me engano, que foi uma manifestação em prol da liberdade no Chile. Acho que a maioria aqui viu esta notícia. Nós tivemos uma manifestação do grupo feminista e também de outros grupos, comemorando a liberdade deles. E para comemorar a liberdade deles, o que foi feito? Destruíram igrejas históricas, queimaram igrejas históricas, e em todas elas, igrejas cristãs. Queimaram mesquitas. Aliás, que o muçulmano abertamente é machista, o muçulmano, aliás, na sua cultura, e falam isso abertamente, não tem problema algum com isso. Eu não vejo esse mesmo confronto entre eles, mas foram então queimar igrejas católicas, no Chile, igrejas históricas, igrejas centenárias foram destruídas naquele momento. E com isso, enquanto cristão, me inviabiliza me engajar nesse determinado grupo. Não se torna correto eu apoiar, eu estar 100% com um grupo que vai contra, um grupo que afronta, de fato, a minha fé. E, impressionante porque esta manifestação era em prol da igualdade. Mas que tipo de igualdade é esta que fere o direito religioso do outro? Não é, de fato, algo que permeia, né, na liberdade, mas é algo que querem simplesmente impor. A padronização, aquilo que a minoria pensa, quer colocar sobre os demais. Isso, gente, passa a ser extremamente perigoso. Quando a gente analisa as coisas dessa forma, quando a gente vandaliza, quando a gente debocha, quando a gente faz algo desta mesma maneira que aconteceu, você não tem como fazer parte, você não tem como se engajar com um grupo desse, ainda que tenha, como eu disse, causas nobres, mas tem causas que vão extremamente na contramão da minha fé, vão na contramão daquilo que me constitui enquanto cristão. Portanto, o que achei interessante também é que, no final das contas, tudo é permitido, a liberdade de igualdade, o discurso, de fato, de respeitar o outro, só não é, de fato, autorizado amar a Cristo. Só não é de fato autorizado amar a Deus, ter uma religião, se portar de uma maneira que Ele deseja.
mas é esse desejo aí da imposição. Portanto, isso se torna muito perigoso. Uma outra coisa passa a ser um outro problema, né? Um outro perigo do movimento feminista, passa a ser o humanismo. Né? Após a Idade das Trevas, então, nós tivemos essa ideia de que o homem é evoluído e passamos a viver num período de antropocentrismo, um período onde o homem passa a ser o centro de todas as coisas. O homem passa a ser a resposta para tudo. Portanto, o movimento feminista, nesta ideia de humanista, ela passa a ter, qual é o seu problema? O seu problema passa a ser o homem. Ela está no centro. E o seu principal problema passa a ser um homem. Se ele for branco, piorou. Se ele for hétero, passa a ser uma pessoa terrível. Diante disso, passam a subir e padronizar coisas que se tornam perigosas. Se no passado a fala de uma mulher não valia de nada, certo? Historicamente, em qualquer contexto, se a fala de uma mulher era algo que ninguém levava em conta, no período que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo quase da mesma forma. Na ideia de que se você sobe, esse ano subiu uma hashtag, aí eu nem lembro qual foi o período, talvez vocês lembram, que começou bastante gente no Twitter lá, hashtag desculpa por ser homem. Mas como assim? Eu preciso pedir desculpa por ter nascido com a genitália... Mas não, porque você já nasceu no sentido opressor, você já nasceu para produzir, para oprimir as mulheres, isso é natural seu. Ok, é natural do pecado, mas isso é constituído não só do homem, isso é constituído também da mulher. Isso não é apenas de um grupo, isso passa a permear a humanidade. Então a desculpa, nós devemos pedir desculpa a Deus de fato por sermos humanos. De fato todos nós erramos. Então passa a ser muito perigoso, porque você passa a impor, você passa a construir uma ditadura, de fato, para com os outros e querer que as pessoas se rendam àquilo que você pensa. Então, vou passar aqui, não vai dar tempo. O problema que eu vejo hoje é um problema de cosmovisão, né? Então, o cristão pode ser feminista? Na minha ideia, sim, engajar em pauta, sim. Fazer parte do movimento, acredito que vai totalmente contra a nossa fé. Por quê? Porque eu acredito que, enquanto cristão, a Bíblia ela tem argumentos, ela tem, de fato, resposta para todas as demandas éticas e culturais da qual nós estamos vivendo. Nós falamos aqui há cerca de 3, 4 semanas atrás a respeito do evangelho e do racismo, e nós vimos que através da Bíblia nós temos resposta, que uma compreensão do evangelho me leva a tratar todas as raças de maneira igualitária. Mas fora do evangelho, o branco passa a se ver superior ao negro. E aí nós passamos a ver, nós vimos até uma matéria que o Dr. Luciano Hall trouxe o quê? Que o movimento Black Lives Matter, que começa com uma causa bacana, que começa com algo sim, que nós devemos nos engajar, de repente solta uma nota a respeito de um estudo do quê? Que o negro é superior ao branco. Ou seja, você passa a ir de um ponto ao outro. Se você não tiver uma compreensão, se você não tiver de fato um equilíbrio, você passa a viver nos exageros. Você passa a ver de fato o branco, o negro, o homem e a mulher quanto o seu inimigo, quanto o problema não está na genitália de um ou de outro. O problema, de fato, está no pecado. Então, diante disso, nós vamos analisar se de fato se a Bíblia era machista, e toda a palavra de Deus, desde o seu Antigo Testamento ao seu Novo Testamento, ele é centralizado na pessoa de Cristo. O Antigo Testamento não é uma coisa que não tem nada a ver com o Novo, tem a ver com o Novo, porque tudo ali está sendo baseado, está sendo apontado para Cristo. Então nós vamos apontar na maior figura que há dentro da palavra de Deus, na figura do qual nós devemos copiar e compreender se de fato Jesus era machista, se houve de fato uma cultura machista para a sua época, para ter este ódio, para ter esse desejo de simplesmente queimar a Bíblia e fazer todo esse arraiar aí contra o cristianismo. Primeiro, eu vejo na Bíblia que de Jesus tinha discípulas mulheres. Havia vários outros rabinos na época e o que não era comum era mulheres seguirem esses rabinos. Jesus tinha discípulas mulheres. Aliás, mulheres que tinham sido prostitutas, mulheres de reputação duvidosa, mulheres que tinham tido lepra, mulheres
mães, mulheres donas de casa, tinha todo tipo de mulheres que seguiram a Jesus. Jesus tinha discípulos mulheres. Outra coisa, Jesus conversou à beira do tanque com uma mulher 4 vezes cancelada, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana ela era cancelada, primeiro porque ela era samaritana. Dentro do judaísmo, os judeus acreditavam que o samaritano ele era inferior racialmente, ele tinha se misturado com uma outra tribo, portanto ele não era mais judeu 100%. Ok? Então o judeu ele era racista quanto ao samaritano. E essa mulher era cancelada pelos judeus por ser samaritana. Segundo, ela era cancelada por ser mulher. Galera, nesta época, Jesus se relacionar, Jesus falar com mulher, a gente olha hoje na Bíblia e você vê como algo comum, um cara falando com uma mulher. Nesta época, ninguém falava, um homem não falava com uma mulher que não fosse a sua. E malemar ele falava com a sua. A palavra de uma mulher, a fala de uma mulher não tinha valor, não tinha dignidade alguma, culturalmente falando. Jesus, quando para conversar com essa mulher samaritana, essa mulher se espanta, porque ela fala, primeiro, porque você é judeu, você está falando comigo, segundo, você é homem, está falando comigo. Essa mulher era cancelada, de fato, por ser mulher, ela era menosprezada por ser mulher. Essa mulher também era cancelada porque ela tinha uma má reputação. Ela já tinha sido casada 5 vezes e ela estava juntada com um cara agora. E ela era cancelada entre as próprias mulheres. As próprias mulheres samaritanas não gostavam da companhia dela. Por isso que ela foi buscar água meio-dia, no pior horário no tanque. Ela era cancelada, as próprias mulheres as cancelaram. As tiveram como uma mulher da vida, as tiveram como uma prostituta, as tiveram como alguém que não era digna de estar com as próprias mulheres. E essa mulher era cancelada por ela mesma. Ela passou a acreditar nessa narrativa cultural. Ela passou a acreditar que por ela ser samaritana, ela era uma pessoa inferior. Ela passou a acreditar que por ela ser mulher samaritana, ela era pior do que todas as mulheres do mundo. Havia algo que o judeu passou a falar nesta época, de que a mulher samaritana, ela menstruava os 365 dias do ano. E nesse período, quando a mulher estava menstruando, a mulher era separada. Porque se você tocasse numa mulher dessa, a impureza dela passava o quê? A ser contaminada você. Então você ser uma mulher samaritana era praticamente você ter lepra. Ou seja, qualquer pessoa que tocar em você se tornará uma pessoa impura. Isso era algo tão forte que essa mulher passou a acreditar nisso. Quando Jesus pede água para ela, quando Jesus pede uma botija de água para tomar do mesmo local que ela estava tomando água, ela se espanta, ela diz, mas como é que você pode tomar água do mesmo local que eu? Você não está entendendo? Ou seja, ela mesmo se cancelou. Ela mesma, enquanto mulher, se menosprezou, acreditou, aceitou as narrativas culturais, aceitou tudo aquilo como verdade para a sua vida. E Jesus, então, diz, olha, não é o que toca que de fato vai me trazer impureza. Pelo contrário, aquilo que eu toco passa a ser purificado. Ninguém pode trazer impureza a Jesus. Pelo contrário, aonde ele rela, aonde ele se encontra, ele passa a levar pureza. Portanto, irmãos, isso era algo extremamente contracultural. Extremamente. O que Jesus fez? Ele trouxe dignidade à mulher. Ele mostrou àquela sociedade que mulher tem alma, de que mulher merecia o respeito, de que mulher tinha igualdade, tanto quanto dos homens, de serem salvas. Uma prostituta lavou os pés de Jesus Cristo. Aquilo foi um escândalo para os religiosos. Essa mesma prostituta passou a ser discípulo de Jesus Cristo, teve a sua vida transformada. Jesus curou mulheres, Jesus parou toda uma multidão simplesmente porque uma mulher hemorrágica, uma mulher que ninguém queria por perto, uma mulher que a sociedade, a cidade dela, jogou ela para fora da cidade por conta da sua hemorragia, que não cessava há vários anos. Jesus curou essa mulher, Jesus trouxe dignidade a esta mulher. Jesus também exaltou a oferta de uma viúva pobre dentro de um contexto cheio de homens. Jesus exaltou aquela mulher, Jesus exaltou a viúva, que hoje para nós é uma pessoa, é uma mulher comum,
mas na época era uma mulher que padecia, que iria morrer de fome. Uma mulher que não teria condição de trabalhar, uma mulher que não teria condição de sustentar os seus filhos. Jesus exaltou essa mulher diante de vários homens. Jesus, ao ressuscitar, ele apareceu primeiro a 2 mulheres. Mas o que isso tem a ver, Renan? Ele apareceu porque ele quiser. O que tem a ver é que se a fala, por exemplo, eu e o Arthur tá brigando aqui, o Arthur me dá uma facada, as 3 meninas aqui vissem isso, que ele me deu uma facada e me matou. Se elas fossem diante da polícia, diante do tribunal e dissessem, olha, nós vimos, nós 3 vimos, ele deu uma facada, foi ele quem os matou. O juiz simplesmente não ia levar em conta. A fala de uma mulher era invalidada. Não valia nada, ainda que elas viram, ainda que tivesse 20, 30, 50 mulheres presenciando algo. Portanto, você poderia matar uma mulher tranquilamente, desde que um homem não visse. Você poderia espancar uma mulher tranquilamente, desde que um homem não visse. Você poderia subjugar uma mulher tranquilamente, desde que a fala de uma mulher não valia para absolutamente nada. E Jesus ressuscita e aparece primeiro a quem? A 2 mulheres. E diz o quê? Vocês vão e contam para os demais o que vocês acabaram de ver. Quando elas vão e contam para os discípulos, essa narrativa cultural é tão forte que os discípulos não acreditam. Eles continuam achando, tipo assim, putz, essas mulheres estão falando tão louca. Porque não faz sentido acreditar na fala de uma mulher. Jesus apareceu a 2 mulheres. E por isso o judaísmo até hoje acha que é mentira. Porque não faz sentido o Rei dos Reis aparecer um ser que é inferior. Vocês estão entendendo, gente? A promoção do Evangelho, a promoção, a libertação da opressão de fato, que o Evangelho em si promove às mulheres, desde aquele período, e que enquanto seus discípulos, devemos promover, devemos seguir o mesmo caminho de Jesus ainda hoje. Portanto, eu não vejo em momento algum Jesus sendo machista. Eu não vejo a palavra de Deus em momento algum, e se você tem algum versículo recortado, que você vê e fala, isso é machismo, vem e fala comigo, você tem que compreender que a palavra de Deus tem contexto. Você não pode ver algo isolado e tomar decisões precipitadas. Portanto, a partir disso, o que o cristianismo, para a gente encerrar, o que o cristianismo promoveu para as mulheres ao redor do mundo, o que nós, enquanto discípulos, fizemos, teve erros, teve abuso sim, mas Jesus deixou bem claro que na sua igreja haveria joio e trigo, haveria pessoas falsas, haveriam pessoas que se convencem do Evangelho, mas que nunca foram transformadas por ele. Agora, quando nós somos transformados, quando o Evangelho é o que pauta as nossas vidas, e não narrativas culturais que mudam, que transformam, mas a palavra de Deus, ela é a mesma. Há 2000 anos atrás, ela continua sendo a mesma. Quer ver? Primeira coisa, até 1829, pode pesquisar, até 1829, as viúvas eram queimadas vivas na Índia. Se você vem aqui, você já sabe que eu já disse isso algumas vezes. A brilhante ideia, até 1829, não é muito tempo, a brilhante ideia que a sociedade da Índia tinha eticamente aceitável, quando o marido morria, vamos fazer o que com as mulheres? É analfabeta, não sabe nada a respeito de nada, o que nós podemos fazer com ela? Vamos fazer uma fogueira e queimar todas. É mais fácil. Cristãos missionários passaram a lutar para derrubar, de fato, esse decreto. Muitos cristãos missionários homens morreram para até conseguir que esse decreto fosse derrubado. E passaram a criar orfanato de viúvas, para cuidar dessas mulheres, para gerir condições dessas mulheres terem uma velhice, morrerem pelo menos vivas, sãs e salvas. O Evangelho também se opôs radicalmente a algumas práticas disseminadas entre as civilizações antigas, incluindo a poligamia, a escravidão sexual, que era algo bastante aceitável nos tempos antigos. Algo ainda, o Nando que veio da África sabe que em muitos locais a escravidão sexual ainda é algo eticamente aceitável em muito ambiente. O cristianismo também passou a ter influência nas reformas de prisões. Antigamente, homens e mulheres eram presos e ficavam no mesmo local. O que acontecia?
Os homens estupravam essas mulheres, os homens matavam essas mulheres que eram presas. Através de cristãos, leis foram criadas para houver separação, para houver uma reforma nas prisões. A mulher errou, cometeu um delito, sim, mas ela merece ter um local onde passe a cumprir a sua pena em dignidade. Isso veio através do cristianismo. Na criação de leis, garantindo proteção e igualdade para as mulheres. Na proibição, novamente, da poligamia, que, aliás, é algo que o feminismo, o movimento feminista, em alguns momentos, eu li algo de mulheres influentes falando, criticando, no sentido, dizendo que a heterossexualidade, no sentido de que você ter apenas um parceiro, isso é algo que oprime a mulher. Isso é algo que veio do homem oprimindo a mulher. O que eu não vejo historicamente é isso, de que antigamente o homem era quem regia a casa, o homem de fato era quem sustentava. E se liberasse a poligamia, conforme o homem fosse ficando velho, a mulher fosse ficando velha, o que ele fazia com a mulher mais velha? Ele descartava. E ele fazia o quê? Arrumava uma mais nova. Através de princípios e valores judaico-cristãos, de uma heterossexualidade, da monogamia, passou a ter algo cultural para que o homem tivesse uma mulher, que um homem respeitável era aquele que tinha uma mulher, aquele que morria com aquela mulher. Ah, não, mas teve erros, você falando, teve gente que... É óbvio que teve, mas isso garantiu a dignidade de muitas mulheres por um grande período. A inclusão também de acesso das mulheres, à educação, ao mercado de trabalho. Com a reforma protestante, com Martinho Lutero, até então as mulheres não estudavam, passou a ter, para que as mulheres fossem alfabetizadas, para que as mulheres fossem para a escola, a universidade gratuita, novamente depois que se espalha pela Europa, onde estudavam apenas homens, passam a ser espalhados para que mulheres passam a também poder estudar outras profissões, estudar aquilo que ela mais desejava, e não apenas subprofissões, a profissão que o homem deixava de lado e não queria mais fazer. Tudo isso veio com os reformadores. Então, como você ataca, como você queima a Bíblia, do qual trouxe muitas garantias? Como você invalida o movimento, como você invalida o cristianismo, que promoveu tanta coisa e que ainda hoje promove libertação, tira muita opressão das mulheres. O que eu estou querendo dizer com isso é que você não precisa se basear no movimento, porque todo movimento tem falhas grotescas, eles mudam. Aquilo que é ético hoje, daqui a 5 anos, não é mais ético. Você deve pautar a sua vida na palavra de Deus. E por isso você deve ter conhecimento a respeito da sua fé. Eu vejo hoje, tem meninas, tem muito moleque também, que tem conhecimento a respeito das ideologias desse tempo, passam a ser absorvidos pela cultura, por aquilo que o professor diz de bom ou de ruim, ele acata como verdade, ele não faz contraponto. E a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as demandas éticas, para todas as demandas culturais. O que você precisa não é se alicerçar a algo deste mundo. O que você precisa é conhecer a sua fé. Se você de fato ama a Deus, se você de fato ama a Jesus Cristo, você precisa ter um relacionamento íntimo com Ele, de modo que a partir disso, o homem, ele passa a ter uma visão diferente da mulher. O homem que é inundado pelo Evangelho, ele passa a ser alguém que luta pelo respeito, que luta pelos direitos, que luta para que a mulher, sim, tenha igualdade tanto quanto, e passa a dar a sua vida pelas mulheres. Foi isso que Jesus nos deixou. E uma mulher que é inundada pelo Evangelho, que tem de fato o Evangelho, a Jesus como seu bem mais precioso, ela desfruta de uma liberdade graciosa e não uma liberdade cultural. E não uma liberdade daquilo que a mulher, daquilo que as pessoas, aquilo que as mulheres estão colocando como verdade hoje, mas daqui a 10 anos não é mais. Mostrar o corpo, tirar a camiseta, fazer marcha de vadia, queima do sutiã em 1970, alguma coisa, em Nova York, se eu não me engano. O que esse engajamento de fato traz de mudança? Isso não muda, isso não transforma caráter. O que transforma caráter é o Evangelho, o que transforma caráter é um relacionamento íntimo com Deus. E uma mulher que compreende o Evangelho, ela compreende que o seu inimigo não é o homem,
o seu inimigo é o pecado, e o pecado permeia a todos. Portanto, fica para nós como reflexão, o movimento feminista, ele quer muitas vezes garantir, validar toda forma de amar. Só é proibido amar a Cristo. Toda forma é válida. Só que amar a Cristo muitas vezes incomoda. Fica como reflexão. Por quê? Porque o ataque nas religiões tem sido apenas no cristianismo. Que você reflita sobre isso. Mais uma vez eu digo, se você quiser depois bater um papo, conversar, não concordo disso, estamos aqui abertos, estamos livres para bater um papo. Ok? Vamos levantar, vamos orar então?